É só acessar o... Olá, sejam bem-vindos ao podcast Política de Primeira, mais um episódio no ar. E antes de começar, eu sempre agradeço a sua companhia, a sua audiência. Muito obrigado por nos prestigiar neste espaço, pelos comentários, pelas curtidas. Muito obrigado sempre. E eu reforço esse pedido tradicional por aqui, nunca é demais, que você curta esse vídeo, que você se inscreva no nosso canal e ative os sininhos de notificação para a gente continuar fazendo essa engrenagem aqui girar. Muito obrigado, viu? Eu sou o Fábio Naruto, estou na companhia de Henrique Chuto mais uma vez. Chuto, e aí? Tudo bem? Tudo certo? Vamos para mais um bate-papo. Mais um bate-papo bem legal, muito legal. É sempre assim, você pode rever os nossos episódios também aqui no YouTube, no portal Primeira Página. E já vamos anunciar a nossa convidada de hoje. A entrevista é com a ex-ministra da Mulher do governo Lula, Cida Gonçalves. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada. Um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Aparecida Gonçalves, conhecida então como Cida Gonçalves, nasceu em Clementina, em São Paulo. Mudou-se para Campo Grande ainda jovem, construiu parte da sua militância aqui na cidade, atuou como coordenadora do Movimento Popular de Mulheres em Campo Grande, atuou no governo Zeca do PT, na coordenadoria A Mulher, coordenadora da Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Trabalho do Estado, foi secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres nos governos Lula e Dilma, e ministra da Mulher. Se alguma inconsistência, a senhora pode corrigir, não tem problema. Não, tá tudo certo. Do interior de São Paulo até Campo Grande, como é que foi essa trajetória geográfica aí, no caso da senhora e da sua família? Na verdade, eu vim sozinha, né? Minha família continua lá, não em Clementina, mas em Andradina, São Paulo, ali na divisa com Três Lagoas. Eu já fazia parte, na verdade, a minha militância começou com as comunidades eclesiais de base, na década de 80 ali, que era o espaço que tinha, né, para a gente lutar por democracia no país. Totalmente diferente. E depois de um certo tempo, 82, 83, eu vim para Três Lagoas, fiquei um mês em Três Lagoas, de Três Lagoas para Campo Grande, com duas metas: ajudar a organizar o movimento de mulheres, na verdade o movimento social e o partido, mas também de recomeçar a minha vida. Eu tinha acabado de me formar professora, né? Mato Grosso do Sul estava em campo aberto, 79 foi a divisão do Estado, né, em pleno crescimento, uma nova perspectiva para uma menina jovem que queria viver sozinha e conhecer o mundo. Agora, me chama muito a atenção, e eu já queria fazer essa pergunta para a senhora. Tão jovem, já com esse ideal de fazer esse debate de mais direito para as mulheres, do enfrentamento da violência, as coisas caminham juntas. Como é que a senhora chegou nesse lugar? É porque quando você vai começar, primeiro, os próprios estudos, né? Segundo, com quem você convive. Eu vivia nas comunidades eclesiais básicas, a gente tinha que ler muito, né? A gente estudava muito afora a escola. E segundo, porque eu morava na periferia, eu sou uma pessoa que eu venho de um lugar de pobreza, né? Meu pai era pedreiro, minha mãe era cozinheira de restaurante, então a gente teve que trabalhar muito nova para poder sobreviver, ajudar a família. Então eu vim desse lugar. Então ver as desigualdades, ver os problemas era algo meio que natural. Então lutar para fazer essa diferença, e quando você percebe que você não tinha liberdade de fala, não tinha, né? E minha mãe, apesar de pobre, quase analfabeta, minha mãe, ela era muito revolucionária para a época, ela gostava de Elvis Presley, de Raul Seixas, então a gente foi aprendendo a viver e perceber que o que ela gostava, a gente não podia gostar muito na rua, não podia fazer, mesmo com 11, 12 anos. Então isso é que me trouxe um pouco todo o processo de construir um lugar que dê liberdade, que você possa ir e vir, que você possa pensar, né? Ministra, a gente está falando aí da década de 80. Como era fazer militância nessa época?
um pouco mais complicado em relação a hoje, imagina. E uma mulher, né? Era difícil. Difícil, né? Era difícil, porque, primeiro, assim, eu sou de uma época em que a gente quando eu fui ajudar a organizar o partido, e eu sou do Partido dos Trabalhadores, é importante dizer, eu tinha 16 anos. Os homens podiam se filiar ao partido aos 18 e as mulheres só aos 21, porque a Constituição dizia que mulher só tinha maturidade depois de 21 anos. Então você já começa a ver a diferença colocada. Isso nos anos 80 já? Não, 80 Nossa. 80, 79, 80 a gente criou o partido, 82, 83, Existia essa nós lei? estamos falando, né? O que mudou foi a Constituição de 88 para as mulheres de dentro do processo, porque na verdade a Constituição de 88 é que vai ser a grande divisão dos direitos da mulher no país, mas até então nós tínhamos o pátrio poder. O que era o pátrio poder? Você só podia sair para trabalhar com a autorização do marido, você só podia viajar sozinha com a autorização do marido, né? E ao mesmo tempo, você estava vivendo um processo de ditadura no país. A gente só vai ter o processo de início do processo democrático em 83, 84, quando você vai ter as diretas já. Então, você tem, ao mesmo tempo que descobrir as desigualdades, enfrentar um processo de ditadura. Era algo... Agora, era assustador, né? Assim, você era moleca, né? Eu era moleca, então... A gente não sabia mexer com as coisas, então quando a gente via a viatura, a gente corria para o meio do mato, morria de medo. A gente não sabia a diferença entre a viatura do BOP, da Polícia Federal e a Polícia Militar. Então, mas é um pouco essas convivências que vai dando para a gente maturidade hoje para defender a democracia do jeito que nós defendemos. Agora a senhora está fazendo um retrospecto histórico e fazendo até uma retrospectiva em relação àquela realidade daquele momento. Mas eu preciso dizer que neste momento que nós estamos gravando este podcast, Mato Grosso do Sul tem 36 feminicídios. Esse número já supera o total de casos do ano passado. Então a senhora fala de uma diferença de direitos naquela época, passando décadas a gente chega ao momento em que a violência contra a mulher é algo assustador e cada vez mais preocupante. Ou seja, os desafios eles foram mudando, os dramas foram mudando ao longo das décadas na proteção às mulheres. É porque, de acordo com o sistema, muda também a submissão e a opressão das mulheres. Se você for ver no período histórico, no período feudal, no período industrial, né, no processo ditatorial, no processo democrático, você vai ter. Nós tivemos um processo ditatorial, nós saímos, entramos no processo, iniciamos o processo da democracia, nós tivemos uma ruptura em 2016 e voltamos agora. E se você for analisar o que aconteceu nesse período, é importante dizer que nós tivemos muito avanço. Eu quero dizer assim, a gente, nós saímos do processo da ditadura. Para as mulheres nós tivemos muito avanço. A Constituição de 88 é a Constituição das mulheres, dos direitos das mulheres. Então acho que é importante garantir isso. Só que nós vamos ter, a partir de 2010, 2012, uma perspectiva e a construção no país de um ódio que a gente chama de misoginia. Então, você aumenta o ódio contra as mulheres. Por quê? Porque quando nós vamos para o mercado, quando nós saímos de um lugar que a sociedade diz que é o nosso lugar, que é o lugar de ficar em casa, de cuidar, de lavar, de passar, de ficar quieta, você tem uma resistência, e a resistência ela está colocada. Então, a misoginia ela se estabelece a partir da repulsa, a partir do ódio, a partir das piadas, das diversas brincadeiras que estão colocadas. E agora, o que eu quero dizer? Que na época da ditadura, eu colava cartaz nos postes, com aquela cola quente, né? Hoje, você tem as redes sociais. Nas redes sociais, quando eu era ministra, nós fizemos uma pesquisa com a NetLab, o Ministério das Mulheres, em que foram analisados 38 mil canais do YouTube. 135 só pregam ódio contra as mulheres, a misoginia. E vejam bem qual é o problema. Eles têm mais de 8 milhões de seguidores.
Um programa como esse, um podcast como esse, tem quantos milhões de seguidores? Essa é a questão. Se você tem 8 milhões de seguidores, entre adolescentes, entre homens, que está pregando todos os dias o ódio contra as mulheres, o resultado vai ser 36 feminicídios. Porque isso autoriza a violência contra as mulheres. É bater ou matar. Então você vai ter o aumento do feminicídio, você vai ter o aumento do estupro. E é importante dizer que não só aumentou o número, porque eu não acho que só aumentou. Aumentou também, mas a gente vai ter a gente tem um processo que, assim, a lei do feminicídio, ela foi instituída em 2015, né? Então, é a partir de 2015 que o crime vai ser tipificado. Então, nós não temos... Agora está dando 10 anos. Então, possivelmente, a partir do ano que vem, nós vamos começar a fazer a linha dentro das pesquisas de crescimento ou não. Mas vamos lá. Mesmo assim, se a gente coloca em números exatos, tem aumentado, tá? Vamos colocar em número exato, tem aumentado. Então, mas aumentou a crueldade. Então, eu me lembro que quando eu estava no Congresso defendendo a lei do feminicídio, eu dizia para os deputados, veja bem, ninguém dá 54 facadas na outra pessoa se não for ódio. Se não for ódio, 3 ou 4 facadas mata. Mas 50 mais... Essa parte dos socos numa mulher no elevador, 61 mais de 60 socos. Não, agora nós tivemos essa semana um caso que o cara, aqui no Mato Grosso do Sul, ateou fogo, né? Matou a mãe e a filha vivas. Isso a gente via na época das bruxas, gente. Então, assim, você tem um cara no Rio Grande do Sul que joga o filho do pontilhão para fazer a mulher sofrer. Então, além de aumentar os números em exato, aumentou a crueldade. Isso tudo é consequência desse ódio que está sendo colocado pelo movimento machosfera, esses movimentos Red Pill, né? Que estão os legendários, que estão aí posto que colocam as mulheres como que se elas têm que voltar a ser objeto da sua sexualidade. Ministra, a gente vai falar muito desse assunto ainda sobre a violência contra a mulher, mas eu queria já adiantar uma pergunta que a gente faria mais tarde. A senhora fez parte, né, quando ocupou o cargo na Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, participou da construção da Lei Maria da Penha e também da Lei do Feminicídio. Poderia comentar um pouco sobre os bastidores, dificuldades, enfim, os embates que aconteceram para que essas duas leis fossem efetivamente implantadas no país? Na verdade, assim, a Lei Maria da Penha, eu sempre digo que a gente herdou do movimento de mulheres. O movimento de mulheres já estava, desde 2020 desde 2002, já organizando e pensando uma legislação. No início de 2004, elas vão na secretaria, entrega para então a ministra Nilceia a proposta. Eu era secretária, a Nilceia me pede para coordenar junto com a assessoria parlamentar. Nós fizemos um grupo de trabalho, né? O Ministério da Sociedade Civil, fizemos várias oitivas. Agora, não é um processo fácil, porque tem todas as contradições que você coloca, né? Nós enfrentamos, de um lado, a questão dos juizados especiais, principalmente porque a maior parte do que era violência doméstica ia para lá, e não sei se vocês lembram, né? Mas o homem era condenado a pagar uma cesta básica, só que essa cesta básica saía do salário. Então, quem pagava era a mulher e os filhos, né? Então, tem todos os processos das discussões do que é o entendimento da violência doméstica e familiar, como ela acontece e como que você vai, de fato, implementar ela. E nós vamos ter dentro do Congresso também muita resistência, porque as pessoas diziam assim, mas já existe, está tudo na lei, mas ninguém enxerga. Né? Então, nós precisamos fazer uma lei específica. Mas então, e até hoje tem essa brincadeirinha. Então, no Congresso, os deputados, principalmente, alguns deputados, né, não são todos que tem que dizer, eles dizem assim, mas então vamos criar a Lei João da Penha.
Tá, mas quantos homens morrem? Quantos homens são violentados pelas mulheres? É 1%? Né? Então, assim, são questões, brincadeirinhas que parecem brincadeirinha, mas que vai refletir no voto dele lá dentro do Congresso. Né? Então, nós tivemos sorte que a gente teve a deputada Jandira Fegali como relatora. Ela tem um respeito dentro da Câmara, e no Senado a gente pegou a senadora Lúcia Vânia, que na época era do PSDB de Goiás, muito importante para que a gente pudesse passar nos dois locais. Agora, é importante dizer que a gente só conseguiu passar a Lei Maria da Penha porque a gente colocou em votação de madrugada. Possivelmente, se fosse uma votação às 4 horas da tarde, a gente teria o mesmo problema que a resolução do CONANDA agora. Ministra, e a lei do feminicídio? Como foi a lei do feminicídio? A gente tipificar como feminicídio, né? Na verdade, a lei do feminicídio, o debate político foi mais difícil, mas ela é resultado de uma CPMI. Então, o Congresso fez, a Câmara e Senado, uma CPMI para investigar como era que estava a violência contra as mulheres. E a partir dos dados, e principalmente que a gente já estava com casos, como o caso da Elisa Sabúdio, a gente tinha o caso daquela cabeleireira em Minas, que teve que instalar a câmera, né, para mostrar, para provar que o agressor invadia o salão dela, e no mesmo dia que ela instalou a câmera registrou a morte dela. Então, a gente estava tendo casos muito graves. Então, o próprio Congresso definiu fazer uma investigação de por que estava chegando nisso. Então, o resultado da CPMI é que indicou a lei do feminicídio. O que foi difícil foi convencer alguns parlamentares, alguns senadores, de que isso era uma lei específica e merece uma tipificação. Do mesmo jeito que a gente precisa de uma tipificação para a questão da misoginia. Eu tive deputados que disseram para mim: você quer pegar o homicídio e transformar em feminicídio, isso é coisa de feminista. E, na verdade, eu falei: moço, dá licença, mas é bom você olhar o dicionário, né? O que é o feminicídio, o que é o homicídio. E o feminicídio, ele é a morte da mulher pelo fato de ser mulher. Não é a mesma coisa, né? Então, nós tínhamos que permanentemente provar que existe uma diferença entre a morte das mulheres. Elas morrem dentro de casa, elas não morrem no jogo de futebol, elas não morrem muitas vezes por tráfico, elas não morrem por uma briga no futebol, elas não morrem porque elas estão no bar. Elas morrem dentro de casa. Elas morrem porque o cara queria um arroz de um tipo e saiu de outro. É por isso que elas são mortas. Então, acho que isso é o processo que, na verdade, foi difícil para dentro do Congresso. Não foi um debate também muito homogêneo entre esse próprio movimento feminista, que a Lei Maria da Penha a gente já tinha fechado como consenso. Nesse caso, nós não tínhamos, né? Eu me lembro que o último debate que eu fiz, eu enquanto secretária e coordenando a questão da implementação da lei do feminicídio, que elas disseram: mas nós não amadurecemos se é femicídio ou se é feminicídio. Eu falei: deixa eu falar para vocês, as mulheres estão morrendo, eu sou governo, eu preciso resolver o problema agora. Enquanto vocês fazem o debate, a gente cria a lei. Quando vocês terminarem um debate, a lei estiver errada, a gente pede para mudar. Mas nesse momento, você não tem como ficar fazendo discussão, né? Então, assim, essas coisas que não foi fácil, sabe? Porque, assim, são as contradições de uma entrada para a democracia, da garantia de direito das mulheres, e o que isso representa, porque nós já estávamos em 2015, é importante dizer, porque a história da perseguição e do ódio contra as mulheres começou lá atrás, quando inventaram uma tal de ideologia de gênero que nunca existiu, né?
nunca existiu identidade de gênero, nunca existiu ideologia, existe conceito de gênero. Então, você vem de lá para cá, não pode discutir gênero na escola. Aí dentro da escola você não pode discutir a violência doméstica familiar com as crianças. Você não pode discutir a violência sexual. Tá, aí como você evita que uma menina de 9 anos entre no carro com um violador? Né? Então, essas questões é que são difíceis e nós já estávamos vivendo essa contradição naquele momento. Chama atenção, ministro, quando a senhora faz esse retrospecto histórico da nossa cultura, lá da década de 80, como que era a questão toda, né? A visão da sociedade. E aí você arrasta um conceito, uma cultura sobre a visão das mulheres ao longo do tempo, mas o que choca muito é que às vezes são os jovens aparecendo nos casos de violência. Ou seja, da onde esse menino herdou esse ódio todo? De onde ele nutriu esses motivos para matar uma mulher, para agredir uma mulher? Como é que força é essa que tem de se atravessar gerações com conceitos tão absurdos, na sua opinião, como alguém que estudou tanto isso? Misoginia. Essa é a palavra. É o ódio e a aversão. Porque a nossa salvação seria que as novas gerações freassem isso. Sim, mas não acontece. Mas só que dos 8 milhões de seguidores do movimento Machosfera, possivelmente 70% são os nossos jovens. São os nossos jovens que estão com celulares 24 horas. Os nossos jovens que estão dentro da sala. Eu tive quando eu estava ministra, eu tive uma chefe de gabinete, quando a gente começou a discutir misoginia e estudar o processo de como funciona a misoginia na internet, 15 dias depois ela pediu exoneração. Falei, mas Ana, por que você está saindo? Ela disse, ministra, é assim. Eu fui ver a partir do nosso estudo o que meu filho estava vendo, e meu filho só está vendo essa questão, canais misóginos. Eu preciso ter tempo para acompanhar a vida do meu filho. É isso. Nós estávamos estudando a misoginia. Eu tinha uma chefe de gabinete feminista que teve que abrir mão do seu trabalho para poder acompanhar um filho adolescente, para não crescer com ódio ou para alterar o processo que estava colocado. Então, assim, é isso que tem acontecido. A nossa juventude, ela está sendo sugada, né, por esses movimentos. Então, que é a mesma pergunta que a gente faz, por exemplo, para os adolescentes que invadiram a creche em Blumenau e mataram as crianças. Para os mesmos adolescentes que têm invadido escola e matado professoras e alunos. De onde sai esse ódio? Sai exatamente dessas redes sociais, que não têm acompanhamento e monitoramento. Porque, veja bem, para esse podcast tipo A, ele tem critérios estabelecidos. Eles têm regulamento. Para a TV Morena entrar no ar, ela tem regulamento. Vocês não vão poder fazer um programa aqui que só destile ódio. Porque está regulado por lei. E quando a gente pede para que se regule as redes sociais, não estamos falando que não tenha, porque a democracia permite o diverso, permite a diferença. Mas é exatamente para salvar os nossos jovens desse processo de tanto ódio, de tanta amargura, que estão matando as mães, estão matando as tias, estão matando os pais, estão matando. Então, acho que o que muda, e é por isso que eu falo que, de acordo com o processo histórico, muda a forma de que o ódio acontece e a violência contra as mulheres acontece. Ministra, eu vou pegar um gancho numa pergunta que o Fabiano já deu start, sobre feminicídio. Estava vendo uma pesquisa no 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foi divulgado acho que no mês de junho ou julho desse ano, que faz uma comparação, né, do número de casos de feminicídio. E tem um número que eu achei interessante. Em 2014, o Brasil registrou 1.492 feminicídios. 2024, né? Em 2024. O maior número desde que o crime foi tipificado em 2015. A lei foi criada
mas o número de feminicídios vem subindo com o tempo. E o Fabiano citou o número aqui do Estado, né? Estado são quantos 36. até agora? 36, é o maior até agora. Neste momento da gravação do podcast, maior que todo o ano passado. Todo ano passado, né? A lei, ela precisa de algum ajuste? É a aplicabilidade da lei que precisa ser mudada? Como a senhora avalia? Eu tenho dois olhares para isso. Eu acho que precisa aplicar a lei. Também em 2015, nós lançamos junto com a lei as diretrizes para investigar, apurar e julgar os crimes de feminicídio. Né? Quais são os cuidados que você tem que ter quando chega no crime, qual olhar que você tem que ter. Essas diretrizes estão sendo implementadas por poucos estados. E um dos estados que implementa é Mato Grosso do Sul. Então, o que eu digo? Eu digo que nós nem chegamos, no ápice da tipificação. Lamento ter que dizer para vocês. Esses números são os números que foram tipificados na segurança pública como crime de feminicídio. Nós temos crime que as pessoas colocam que é por tráfico de drogas e é feminicídio, que a latrocínio é por feminicídio, porque se tem uma ideia de que o feminicídio, único e exclusivamente, é para os casos de violência doméstica e familiar, e não é. É um caso de ódio contra as mulheres, é a questão da discriminação. Então, são as formas com que o feminicídio acontece. Então, uma subnotificação. Uma subnotificação. Então, mesmo que seja isso, então acho que tem a subnotificação. Fora isso, agora que nós começamos a tipificar. Então, é de 2016 para cá, 2015, na verdade, porque ela foi tipificada, ela foi sancionada em março, né? Foi aprovada e sancionada em março de 2015, então nós vamos ter aí 10 anos até agora da lei. E agora que ela começa a, de fato, ser tipificada. Então, quando ela é tipificada, aumenta os números, né? Eu acho que é importante dizer isso. Agora, nos estados, e eu sempre digo isso para o governador Riedel, né? Nos estados onde coloca a tipificação, sempre está em primeiro lugar no ranking. Não vai ter como mudar, porque ele tipifica. Então, na hora que chega lá, viu as características, teve estupro, acabou com a identidade, o rosto, os órgãos sexuais da mulher, você já tipifica como feminicídio. Aí mesmo que o objeto final, o resultado final, tragicamente, não tenha sido a morte, isso que a senhora está querendo dizer. Isso. Tem outros casos que circundam esse ambiente. Porque você vai ter a ameaça, aí você vai ter a tentativa. É como se fosse a escalada para o feminicídio-morte. Exatamente. Então, você já tipifica como feminicídio. Isso aumenta os números. Tá? Então, acho que isso é importante dizer. Aí você tem estados como, e aí eu sempre digo, o Acre, Mato Grosso, aí você tem estados como São Paulo, que sempre é o último lugar em feminicídio. Mas por que isso acontece? Porque não tipifica. Então, assim, nós temos uma contradição de que não se tipifica, os estados que se tipifica sempre estão no ranking, mas a contradição também da subnotificação, seja onde não se tipifica ou mesmo onde se tipifica, porque como nós não conseguimos ter nível nacional as diretrizes implementadas, o processo da tipificação implementada, porque ela tem uma exigência, que é a discussão permanente da Polícia Civil Investigativa com o Ministério Público e com o Judiciário, né? Porque, assim, se entrou lá no Ministério Público como feminicídio e não pede-se uma nova investigação. Você tem esse processo que eu sempre digo que é um processo de articulação, que pode ser via ofício, tá? Então, assim, essa é a perspectiva. Então, acho que, de um lado, a gente teve o avanço com a relação à questão da lei, teve um avanço nos estados que tipificaram, porém, nós temos o aumento do ódio contra as mulheres, isso aumenta
a violência e isso aumenta o feminicídio, né? E nós temos a subnotificação. Então, nós temos eu sempre digo que nós temos a contradição do que é a garantia dos direitos da mulher, entre garantir e implementar. A senhora traz uma visão realista, dura, de um sistema que precisa melhorar e avançar muito nos casos que giram em torno do feminicídio, mas não são tipificados como feminicídio. Isso é algo que impõe um desafio absurdo. Esse prazo, né? de 10 anos... E é urgente, né? É urgente. Esse prazo de 10 anos em vigor é um tempo ainda... A senhora avalia que é um tempo ainda curto para que todo o país esteja mais ou menos na mesma... sintonizado, na mesma... Seria se não fosse tão grave, né, Chuto? Mas nós estamos falando de vidas. Uhum. E uma vida importa. Uma vida salva importa. Então, acho que, para mim, não é tempo suficiente. Eu acho que existe falta de vontade política, acho que falta de interesse, e com isso não tem investimento. Né? Quando eu estava ministra, era muito difícil o recurso. Você tem o Fundo Nacional de Segurança Pública, que o ministro Flávio Dino garantiu 20%, ele é 10%, mas o Flávio Dino garantiu 20%, e o ministro Lewandowski permaneceu nos 20%, mas não é investido nesse tipo de coisa. Se investe em formação, em evento, em seminário, mas como é que você investe, de fato, numa estrutura investigativa que dê conta desses elementos? Sabe qual a gravidade, na minha avaliação, do crime de feminicídio? É que ele é evitável. Ele não é o crime na rua que você não consegue evitar. O feminicídio, ele vem com ameaça, ele vem com sinais. Você sabe, quem trabalha, quem estudou violência, sabe que o crime de feminicídio ele é evitável. Então, esse número, se você for pensar 36 para um crime evitável, é muito alto. Então, você vai ter essa perspectiva. E é importante dizer que no próprio dado do Fórum de Segurança Pública, ele mostra, por exemplo, agora de 2024, os dados de 2024, que saiu em 25. O que ele mostra? Ele mostra que a grande maioria das pessoas não procura o Estado para fazer a denúncia. 47% não fizeram nada. 27% falaram com os pais, com a mãe, com o irmão, com a vizinha, com a amiga. Menos de 15% procuraram a delegacia da mulher. Então, veja bem, isso significa que o Estado brasileiro ainda não tem a confiança das mulheres para ela poder fazer a denúncia. É outra coisa muito grave, né, ministra? A senhora fez parte de um movimento de autoridades que esteve aqui em Campo Grande em fevereiro, quando houve o feminicídio da jornalista Vanessa Ricarte, com elementos que deram, na voz dela, pela divulgação de áudios, esses elementos mostraram o quanto a rede era falha. Ela reclamou em certo momento do atendimento da delegada responsável. Ela, depois de ter ido à casa da mulher, foi em casa de novo e ninguém a acompanhou. Então, vários pontos foram colocados neste episódio trágico, entre muitos, para uma melhoria no sistema. Nós acompanhamos todos esses debates e o que foi discutido em relação ao sistema. A senhora acha que avançou? Eu pergunto em relação a avançou no sistema, que a gente estava falando de lei e tem todas as ferramentas que fazem garantir o cumprimento ou tentar proteger a vida desta mulher. E os casos continuam sendo registrados. Então, qual que é a sua avaliação desse prisma? Sim, quando eu vim acompanhar o caso da Vanessa, eu vou dizer para vocês aquilo que eu disse para o governador, já disse para o presidente da República e digo para quem puder. Primeiro, eu acho que existem algumas coisas que estão erradas quando você pensa em enfrentar a violência contra as mulheres. A primeira é que você parte do pressuposto que tem que sensibilizar o profissional. Não. Você fez um concurso público. Nós temos leis, né? Nós temos a lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, a lei da igualdade salarial,
nós temos a tipificação da violência sexual. São legislações, do mesmo jeito que existe a lei para combater o tráfico de drogas, o crime organizado, a questão dos roubos e furtos. Se você passou no concurso, é para você cumprir a lei. Não é para você chegar no teu serviço e fazer o seu julgamento sobre o caso. Ah, mas ela é bem informada, ela é jornalista, ela, né? Ou dizer assim, ah, mas ela está falando demais. Que foi o caso da menina que morreu, da cabeleireira que morreu em Minas Gerais. O que diziam os profissionais para ela? Ah, mas você tem muito mimimi, né? Ela pôs a câmera para mostrar que não era mimimi e estava morta. Então, assim, acho que o que precisa mudar? Dentro dos critérios, quando você abre um serviço especializado, você precisa ver se a pessoa que está indo para aquele serviço tem aptidão para trabalhar naquele lugar. Hoje no Brasil, não vou dizer que aqui em Mato Grosso do Sul, mas no Brasil é uma prática de que o servidor, seja policial, seja do cartório, seja assistente social, de qualquer função, tá? Não estou falando só da segurança pública. Dá trabalho, não serve, mas vai lá para a delegacia da mulher, vai lá para o centro de referência, vai lá para a Casa da Mulher Brasileira para não dar mais trabalho, para não me encher as paciências. E ninguém quer ir. Sabe por quê? Porque uma delegacia de mulher, ela atende mais de 30 mulheres por dia, 30 casos. Seja novos, a vinda para ouvir oitiva, essas coisas todas. Roubos e furtos são quantos? Homicídios são quantos? Você pega os juizados de violência contra as mulheres, ele tem no mínimo 50. Entre ouvir o agressor, ouvir a vítima, ouvir a testemunha. Você tem o de homicídio criminal, a vara criminal tem quantas? Então você vai ter um processo de trabalho extensivo e muito forte e nenhum investimento para criar mais serviços, para ter mais funcionário e ver se esse servidor tem aptidão para estar ali. Porque você pode colocar um agressor ali, não vai funcionar. Ou uma pessoa agredida também não vai funcionar. Ou alguém que já tenha gatilho, né? Todo mundo sabe o que é gatilho. A mulher chegou lá, eu fui uma vez no serviço, quando eu era secretária. Eu cheguei lá, a funcionária começou a chorar. Aí eu perguntei para ela o que é. A mulher chega aqui ensanguentada, eu não consigo ver ninguém sangue, eu não consigo ver sangue. Então, a minha pergunta é, essa mulher deveria estar lá? Então, você tem algumas coisas que antecedem, entendeu? A questão do atendimento, a qualidade do atendimento. O sistema, ele vai funcionar, porque aí a gente coloca o sistema, porque isso a gente cria uma fantasia para justificar os erros. O sistema só vai funcionar se aqui embaixo funcionar. Porque nós precisamos entender que o Estado brasileiro é feito das pessoas que trabalham no Estado brasileiro. E o sistema, ele é consequência de quem faz com que ele funcione, o ser humano. Então, ainda, nós não fomos substituídos por robô. Pelo IA, né? Eu vou pegar essa última pergunta aqui desse assunto, ministra, pegar ainda essa questão do feminicídio para criar uma situação. A senhora mesma apontou um número do observatório dizendo que só 15% das vítimas teriam procurado ajuda, né? Esses casos envolvendo pessoas que procuraram ajuda e mesmo assim acabaram sendo vítimas, esses casos acabam ficando tornando conhecidos. Isso acaba também não gerando ainda mais uma certa desconfiança do serviço que é oferecido? Chuto, esse foi o maior debate que eu fiz no Ministério enquanto ministra. Por quê? Aí eu vou entrar numa fala com vocês. Porque interessa para a imprensa divulgar os casos que não deram certo. Dificilmente os casos que deram certo são divulgados. Então, o que coloca? Foi na delegacia e não teve atendimento e morreu. Morreu com uma medida protetiva na bolsa.
Só que os casos das mulheres que morreram com uma medida protetiva ou com algum tipo de atendimento é menos de 1%. A maioria das mulheres que sofrem feminicídio, os dados mostram aquelas que não vão no serviço. Então, informar que a Lei Maria da Penha não funciona, dizer que as mulheres que vão não têm a proteção devida, é uma desinformação que, de fato, vai fazer com que as mulheres não vão de serviço. E isso mata elas. É isso que as torna mais vulneráveis. Então, assim, acho que esse é um desafio que a gente tem que enfrentar, né? Eu dizia... a gente já estava fazendo um acordo de cooperação com o sindicato de jornalistas para que a gente pudesse efetivamente fazer um debate sobre esse olhar, fazer uma pesquisa, ver as informações. Eu sei, e a mídia precisa vender, e o que vende é a que tem medida protetiva. Mas nós também não podemos vender aquilo que é falso, entendeu? Nós não podemos vender uma mentira, uma fake news, porque eu vendo mais jornal, porque eu vou ter mais clique, né? Então, assim, porque hoje tudo é rede social, né? Muito mais do que imprensa. Eu vou ter mais clique. Não. A maioria das mulheres que morrem são aquelas que não vão no serviço público. E aí o debate, isso eu fazia externamente, e internamente eu fazia um debate junto com os secretários, as secretárias de mulheres dos estados, o que é que o Estado está fazendo de errado para que a mulher não venha. Então, você tem dois desafios. Um, enfrentar o externo e o outro, interno. Né? Como é que você faz? Porque, olha só, a mulher vai na saúde, mas a saúde notifica. A mulher vai no CRAS, o CRAS notifica. A mulher vai no CREAS, o CREAS notifica. A criança tem um comportamento na escola, a professora nota, a diretora faz alguma coisa. O agente comunitário de saúde vai na casa, ela sabe. A minha irmã é agente comunitária de saúde, Andradina, ela fala, eu chego lá, a mulher está toda roxa. Ela não fala, mas eu escrevo que ela está roxa, não sei o quê, mas a minha chefe não faz nada. Então, assim, efetivamente, isso é um problema, não é de sistema, mas é um problema de organização e de informação que faz com que, de fato, as mulheres não confiem no Estado. Esse é um ponto, ministra, que nós aqui, ao acompanhar o caso, falamos muitas vezes nos nossos jornais que era preciso confiar no trabalho da Casa da Mulher Brasileira. Aliás, a Casa da Mulher Brasileira é um avanço no que a gente tem de política pública no país em relação às mulheres. Mas eu tenho que fazer um registro no que a senhora faz de observação, porque talvez se nós não tivéssemos feito também a exposição desses pontos que precisam de melhoria, talvez a gente não tivesse um debate tão grande como nós tivemos, inclusive com a vinda da senhora para cá, que trouxe uma dimensão a mais, a presença da senhora aqui. Então, ao mesmo tempo, nos custa, eu posso dizer, de depoimento aqui, fazendo uma licença muito respeitosa, que custa muito falar desses casos tão tristes assim, não é fácil falar, mas eu imagino que deixar de falar também não seria o caminho. Nós estamos tentando todos juntos nessa caminhada, caminhar nesse sentido, né, avançar nesse sentido. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora, também nessa direção. A senhora, quando deixou o ministério, a senhora teve uma sensação, por ter tanto conhecimento, tanto estudo nessa área, que a senhora mais falhou ou mais acertou como ministra? Bom, primeiro deixa eu falar a sua posição. Eu não estou falando que não é para dizer quais são os erros, pelo amor de Deus. Por favor. Acho que a imprensa tem que falar mesmo. Até é papel dela isso. O que eu acho que não dá é para só falar delas. Tem que falar das que dão certo, tá? Então, acho que eu queria reiterar isso. Acho que é papel da imprensa falar o que não deu certo. Sim. Investigar até o último momento, mas é necessário também dizer que deu certo. Claro. Veja bem, no Observatório da Cidadania, ontem eu estava vendo, foram 78 mil medidas protetivas aqui no estado de Mato Grosso. 78 mil medidas protetivas significa 78 mil mulheres salvas.
Eu acho que esse é um dado importante. Sim, é importante. Então, não significa esconder, jogar para debaixo de tapete, que eu não gosto. Acho que o que está sendo mal feito tem que ser dito. Agora, também não dá para dizer assim, está tudo uma porcaria, entendeu? Nada funciona. Funciona. Acho que a Casa da Mulher Brasileira é uma boa estrutura, teve esse momento ruim, ela ainda é referência nacional. Ainda é fundamental. O pessoal do Brasil inteiro, do mundo, vem conhecer. Agora, é uma casa com 440 funcionários, gente, né? São 12 serviços ali dentro. Então, tem todo o problema que tem que ter mesmo. Agora, a pergunta com relação à questão da ministra, se eu falei. A gente sempre sai com a sensação de que você podia fazer mais. Não de falha, mas você poderia fazer mais, né? Talvez se eu tivesse ido por esse caminho, se eu tivesse ido por aqui. Agora, eu acho que o que nós traçamos no Ministério foi importante. Primeiro, a gente tinha dois... Quando eu cheguei, eu tomei posse. Quando o presidente me chamou para ser ministra, a primeira coisa que eu disse para ele, falei assim, quando eu aceitei, eu disse para ele, presidente, eu só vou ser ministra se eu ficar no lugar de poder, que é a esplanada. Não vai me colocar, porque quando a gente era secretária, né, seja do primeiro governo, os dois primeiros governos ou os da Dilma, a gente ficava no anexo, fora da esplanada. Eu falei, só se for na esplanada, porque é ali que é o espaço de poder e do lugar das mulheres. Tá? Essa é a primeira coisa. A segunda é que eu quero ter autonomia para fazer uma série de coisas. Ele me colocou na esplanada. Nós ficamos na esplanada. Bloco C da esplanada, 6º andar. Tá? Só que não tinha uma cadeira. Então, você tem que montar o processo de construção, desde você conseguir a mesa, você conseguir a cadeira. O Ministério das Mulheres foi criado, não tinha recursos humanos. Então, era tudo do Ministério dos Direitos Humanos, porque foi dividido. Aí foi dividido assim, Ministério dos Direitos Humanos, aí a Secretaria Nacional de Mulheres ficou com a equipe da Secretaria Nacional. Então, era um ministério que era uma secretaria. O meu desafio era transformar ele em ministério. Então, aí vamos ver o orçamento, 23 milhões de orçamento. O que você faz? Eu tenho 27 estados. Se eu defino dar 1 milhão para cada estado, não vai dar. E como é que eu mando 1 milhão para um estado? Se eu mandasse para o Amapá, que só tem 16 municípios, não é diminuindo, mas que só tem 16 municípios, é pouco. Porque aí não dá 100 mil para cada município. Como é que você faz política pública para a mulher? Então, então, o primeiro desafio nos 6 meses era estruturar o Ministério, pensar as políticas. A gente ainda tinha o 8 de março, lançar as ações no 8 de março. Então, a gente construiu esse processo. E, a partir daí, nós fomos analisando, estudando quais seriam os eixos prioritários a serem trabalhados no Ministério. Então, o enfrentamento à violência contra as mulheres, o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que estudar. Você acha que esse debate da misoginia é simples? Não, porque as pessoas iam lá e diziam assim, mas ministra, está aumentando o número da violência sexual. Primeiro dia. Primeira vez que eu tenho... Quanto a menina. Ministra, está aumentando isso. Aí, mas por que está aumentando? Porque política pública é ciência, parece que não, mas é ciência. Eu não sou negacionista, né, como o governo anterior. Então, acho que essa perspectiva que a gente teve que construir. Então, nós tivemos que estudar de onde que vinha, ver o que estava acontecendo no mundo, na Inglaterra, na Austrália, como era que o mundo estava enxergando isso e como é que o Brasil se entra disso. E aí nós chegamos na discussão do eixo da misoginia, o ódio, como é que as redes estão funcionando, quais são os novos elementos, porque o Brasil que nós pegamos em 2023 não foi o Brasil que nós deixamos em 2016, gente. As políticas públicas, o governo não era o mesmo. Então, assim, isso é um desafio. Então, a segunda questão que o presidente Lula já tinha me dito, quando ele falou comigo, falou assim, eu não quero no meu 3º mandato as mulheres ganhando menos que os homens. Então, nós fomos fazer o projeto de lei da igualdade salarial. Nós conseguimos montar um projeto de lei em 3 meses,
ele foi aprovado e foi sancionado em julho. Em 6 meses, nós fizemos um projeto de lei que tinha projeto de lei lá há 30 anos no Congresso. Mas para aprovar esse projeto de lei, eu tive que ficar 15 dias dentro do Congresso do Senado, andando para cima e para baixo, conversando com todo mundo, discutindo, e ainda tive que ouvir muitos desaforos, mas aprovamos. Quando nós aprovamos, nós tivemos 6 meses para implementar a questão de regulamentar, porque você tem que negociar com os empresários. Você é Estado, né? Você é Estado, então você tem que negociar. Ainda assim, depois de tudo negociado, a CNC e a CN entra no STF pedindo a inconstitucionalidade da Lei da Igualdade Salarial. Então, veja bem, o que você vai construindo, o que você acredita que é avanço, você tem muitas coisas que não dependem de você. A governabilidade, ela não é só sua. Então, nessas horas, dá a sensação de falha, sabe? É como se o poder não fosse tão poder, né? É como que as pessoas falam, mas você tem a caneta. Não, você tem a caneta. O presidente, ele fala até hoje, em todos os discursos dele, se vocês ouvirem, ele fala, eu assinei a Lei da Igualdade Salarial e chamei a Cidinha aqui, falei para ela que eu queria depoimento de 10 mulheres que mudaram de salário. Ela falou, mas a gente nem conseguiu implementar ainda. E até hoje nós não conseguimos. Mudou, está mudando. Se você for ver os dados do relatório agora, aumentou, né, em 0,5% a diferença salarial. As empresas já estão contratando mulheres negras, já estão contratando mulheres indígenas, já estão estabelecendo outros critérios de igualdade que é importante. Mas vai demorar 10 anos, igual a lei do feminicídio. Então, isso tudo te dá uma sensação de limite, né? Então, você não falhou, mas você sai com a sensação de que você precisava mais. Vou fazer a nossa propaganda tradicional aqui, chuto rapidinho para a nossa audiência. Muito obrigado para você que está nos acompanhando até aqui. Estamos conversando com a ex-ministra da Mulher, Cida Gonçalves. Curta esse vídeo, por favor, nossa propaganda tradicional. Se inscreva no nosso canal e também ative os sininhos de notificação. Chuto, vamos falar de política regional? Vamos falar um pouco sobre política. Mas antes, um assunto que a gente conversou um pouco antes, ministra. A senhora, em 5 de maio de 2025, a senhora deixou o governo Lula. Quais fatores pesaram para que tomasse essa decisão? Parece que foi algo bem conversado entre a senhora e o presidente, essa saída. Na época surgiram algumas denúncias de assédio na pasta que foram investigadas. Esses episódios acabaram meio que contribuindo para essa saída prematura do governo, ministra? Como a senhora avalia? Assim, eu não vou dizer que os episódios não contribuíram, porque os episódios terminaram me deixando... Não me abalaram, mas terminou expondo, né? Uma exposição desnecessária. Mas não foi isso que fez o presidente Lula para tomar a decisão dele. Isso fez muito mais com que eu tomasse a minha decisão de não querer ficar. Então, acho que é assim. Então, nesse sentido, influenciou. Tá? De fato, foi muito bem conversada. O que acontece é que a gente tem momentos em que você precisa, vamos dizer, mudar a rota. Isso eu estou falando, eu que estou falando, não foi o presidente que disse. É como se você precisasse mudar a rota. O meu processo e o meu nome foi um nome super importante para os 2 primeiros anos, considerando a minha história, a minha trajetória e o que a representatividade coloca para dentro do governo, né? A nível do debate político, das certezas, da segurança de estabelecer os programas, os eixos, de estabelecer as diretrizes, as linhas, as pesquisas. Isso dá segurança ao governo para estabelecer esse processo, inclusive na discussão da transversalidade com os outros ministérios, né? E aí quero agradecer a Simone Tebet, né, ministra do Planejamento, que ajudou muito nisso. Então,
Isso acho que foi importante para os 2 primeiros anos, principalmente para uma política que praticamente não existia. Mas o meu nome também era uma polêmica, né? É importante dizer, não era algo simples, porque para a sociedade em geral estava ótimo, mas eu era convocada todo mês para discutir qualquer coisa que eu falasse sobre direitos sexuais e reprodutivos, se eu falasse sobre a questão do direito da criança, né? Ter o atendimento quando ela sofreu violência sexual, era convocada, sobre o que é ser mulher, né? Tudo isso termina trazendo um desgaste para o governo como um todo, né? Porque você tem que o tempo todo estar mobilizando, a base o tempo todo está fazendo. E nesse momento agora, não é o momento para isso, né? Então, acho que essa é uma primeira questão. A segunda é que entra no momento eleitoral, e está aí o que aconteceu, vinha para dentro a questão do debate sobre a questão dos projetos em que retiram os direitos das mulheres, principalmente nos direitos sexuais e reprodutivos. Então, eu já disse para vocês que eu não minto, e falava para o presidente, falei quando eu entrei que eu era encrenqueira. Então, assim, em vários momentos o governo, não foi o presidente, pedia para ficar quieta e eu não ficava. Então, assim, esse momento, possivelmente, nós teríamos rota de colisão. Então, nesse sentido, foi importante dar uma mudada. E a outra discussão é que o presidente também queria, eu acho que ele sonhava em que viesse uma ministra que desse conta de pautar a questão da igualdade salarial mais forte do que a violência. Só que, assim, a lei da igualdade, ela tá travada no STF, não é impeditivo para você executar ela, mas ela não tem a dimensão que a violência, porque você pode dizer que numa fábrica com 1.000 funcionários, a mulher ganha 30% a menos. O 30% a menos, as pessoas não percebem isso. Ninguém entende. Mas sabe o que isso significa? Significa que o homem trabalha de janeiro a dezembro, a mulher, para ganhar a mesma coisa que ele, tem que trabalhar até 30 de março do outro ano. Então, se você pega isso numa escala de 5 anos, a mulher trabalhou 1 ano. Praticamente de graça. Então, essas são questões, mas o feminicídio, a violência sexual, o estupro é a principal demanda na porta do Ministério das Mulheres. Então, não tem como fugir. E urgente, porque você tem que dar resposta. A gente estava para lançar o relatório de transparência, liguei para o ministro Marinho, cancelei e vim a questão da Vanessa. Então, essas questões são questões que eu acho que foi o que fez a gente conversar, né, e chegar num consenso. Com relação à questão do assédio, agora eu acho que eu tenho toda a tranquilidade para falar, teve a denúncia, e uma das coisas que para mim é muito ruim na gestão, eu acho que para mim quem está na gestão, né, principalmente para quem é mais técnico, né, exige resposta. Eu não tinha prazo, entendeu? As mulheres morriam, isso chegava na minha mesa. Tinha os estupros, estava na minha mesa, né? Tinha o desemprego. As mulheres quilombolas, chega na mesa, você não tem tempo de achar que você vai ter 4 anos de governo, 0 de recursos praticamente, e vai poder ficar fazendo a sua candidatura. Para mim é inconcebível. Então, assim, eu tive funcionários que faziam isso. Então, queriam usar o cargo que tinha, a estrutura que tinha, os recursos que tinha, para se viabilizar em 2026. Quando começa a cobrar, quando começa a exigir resposta, quando começa a exigir metas, aí é assédio. Aí vira assédio. Quando eu demiti por esses motivos, aí a denúncia veio pública. A Comissão de Ética da Presidência da República arquivou, um deputado da Câmara Federal pediu para que o TCU investigasse, o TCU investigou, disse que não era caso do TCU, mas o TCU também disse que o papel de gestora é demitir quem não funciona, quem não trabalha.
Essa é a função. Então, eu saí com toda a legitimidade desse processo do assédio. Agora, a grande questão é que não saiu nenhuma vírgula, nenhuma mídia, né? Então, mas é isso. Agora sim. Agora saiu. Agora tá Estamos saindo. registrados aqui no podcast Política de Primeira e a gente fica bem satisfeito, então, desse registro que está sendo feito aqui, então, ministra. Falando sobre política, ministra, ainda antes de falar sobre política e propriamente sobre a política regional, tem uma situação de violência política contra as mulheres, né? Nós fizemos reportagem aqui de vereadora no interior do estado que o presidente da Câmara cortou o microfone dela diante de um discurso que não estava saindo do lugar para ele. Um cidadão que falou que a mulher, a vereadora que estava ali falando devia usar mais, se usasse a língua, se usasse o corpo para trabalhar como usa a língua para falar, o negócio era diferente. Então, assim, essa é uma situação que faz parte da realidade no parlamento. É o microfone cortado no parlamento, é uma realidade. E tem a representatividade também. Então, para falar de política, a gente percorre um pouco isso também, esse debate, porque na Assembleia Legislativa, 3 mulheres de 24 deputados. Na Câmara Municipal de Campo Grande, a capital do estado, de 29 vereadores, 2 mulheres. Da bancada federal de 11 parlamentares, 3 mulheres. E quando a gente vai ampliando esse universo, me parece que ainda também há uma distância importante para ser percorrida. É por isso que o Brasil é um dos últimos colocados na questão do empoderamento das mulheres, né? A gente não chega a 17% das mulheres nos espaços de poder, seja eles qual for, executivo ou no parlamento. Agora, a violência política de gênero, ela está colocada com muita força no país. Está acontecendo nas câmaras de vereadores, nas assembleias e no Congresso Nacional, né? Eu sempre cito um exemplo da deputada Thalíria. A Thalíria, ela contou e ela publicizou quantas vezes ela foi silenciada. E muitas vezes não é o corte do microfone, muitas vezes as deputadas, as parlamentares começam a falar, começa a ter a parte. Elas têm 10 minutos. A Thalíria, em 10 minutos, ela foi apartada 17 vezes. Então, é uma forma também de inviabilizar a fala. Então, se corta o microfone, se cria parte, xinga lá de onde está. Então, você vai criando formas que é a forma de intimidar as mulheres para não estarem nesse lugar. O grande desafio que eu tive em 2024 foi correr o país pedindo, pelo amor de Deus, para todas as vereadoras, eu vou falar, de direita e de esquerda, saírem candidata à reeleição, que a maioria não queria. Mas assim, não dá, não quero, é uma violência. E enquanto é com a gente, tudo bem, mas chega nas nossas famílias, chega no marido, chega na mãe, eu não dou conta de trabalhar isso. Por quê? Porque se tem um comportamento e um olhar de que o espaço e o lugar das mulheres não é o lugar de fala. Não é um lugar de fala. Então, elas não podem falar em lugar nenhum. E é por isso que quando elas vão nos serviços de atendimento, ninguém acredita nelas. Quando estão no parlamento, fazem isso. Então, do mesmo jeito que fazem com a mulher que vai pedir ajuda na delegacia da mulher, tentam fazer com as vereadoras. Porque o que eu digo? E eu tenho falado muito sobre isso. Empoderar as mulheres significa falar. Deixar com que as mulheres falem. E sair do lugar comum que as mulheres falam. As mulheres falam de saúde, de assistência social e de pobreza. Os homens falam de economia, de tecnologia e de finanças. Vocês já notaram isso? É só assistir o Jornal Nacional, né? Quem fala sobre o quê? Então, é como que se você já dissesse que a mulher cuida da saúde, da educação, continua do processo dentro de casa. A economia, a tecnologia e o mundo continua para os homens. Então, você tem uma forma muito subjetiva de manter a mulher no lugar dela. Então, quando ela vai para o espaço público, que segundo a sociedade não é o espaço dela, né? Que é
ser prefeita, ser vereadora, ser deputada, ser presidente da República. A Dilma caiu por misoginia, né? Então, assim, acho que essas coisas é que nós precisamos pensar que, de fato, e nós precisamos enfrentar a violência política de gênero. Não pode ser as casas legislativas que fazem leis para proteger homens e mulheres que devem ser os violadores. Então, acho que essa é uma das questões e, por isso, assim, só para encerrar dizendo que não dá para a gente ficar só fazendo crítica, que eu defendo que primeiro a gente precisa ter uma legislação nacional que garanta não 30% de cota, mas 30% de cadeira em todos os parlamentos, nas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, senadora. Por quê? Porque isso garante que nós vamos ter 3 mulheres, não importa que partido, mas elas não vão estar só. Então, primeira coisa. A segunda coisa, você garante que essas mulheres tenham condições de estarem subindo nas suas carreiras para serem deputadas estaduais, para serem deputadas federais, para serem o que elas quiserem depois. E você vai criando uma imagem para a maioria das meninas que elas podem ser, né? E isso faz uma correlação de força. Eu sou, na verdade, a favor da paridade. E, às vezes, dependendo do lugar que eu estou, eu defendo que a gente tem direito a 52%, que eu ia dizer justamente isso, que colocar a representação de 30% de cadeiras, já olhando para a realidade que nós temos hoje, teria um avanço expressivo, mas o eleitorado brasileiro, em sua maioria, é formado por mulheres, a população brasileira também, então o debate legislativo, a representação legislativa ou a representação de poder estaria justa quando esses números estivessem parecidos também, mas olhando para a realidade, a gente tem a sensação de estar longe ainda. Existem países na Europa, agora não me recordo que países são esses, mas que é quase igual o número de mulheres e o México. O México é 66% mulheres. Nossa. Elas começaram com a questão de 30% de cadeira, depois subiram para 40%, aí chegaram na paridade e nessa última eleição elas tiveram que voltar para os 30% para garantir do direito aos homens, para garantir 30%. Moçambique nós temos 52%. Então, nós temos vários países que as mulheres já estão nessa igualdade. E aí, só para encerrar, para a gente... não falo demais, imagina, é importante que a gente saiba que nós temos 5.600 municípios e 1.000 municípios não tem nenhuma vereadora na Câmara. Acima de uma, nós temos menos de 100 municípios. Então, veja bem, esse é o quadro da representatividade brasileira. Ministra, e aí a gente estava falando sobre estrutura, né, Chuta? Eu queria só fechar essa parte do Ministério das Mulheres, né? O senhor estava falando do Ministério das Mulheres e o desafio da estrutura administrativa, vale lembrar que é um ministério que não existia, né? Então ele passou a existir e agora, a senhora teve lá no governo, mas dá para dizer que o Estado ainda não olha como deveria para essa pasta como estrutura de ministério? A senhora imagina que nos próximos anos o Ministério pode se fortalecer, ou a senhora tem uma visão mais pessimista de que ele tende a ficar no patamar onde está, ou de repente, dependendo dos movimentos políticos, regredir? O que a senhora imagina? Até ser extinto, por exemplo, porque a gente já viu, né? São pastas, dependendo... um grande desafio, né? Não existem políticas de Estado, a gente vê, né? Então, assim, você passa governo, você muda a convicção, você extingue o ministério, cria ministério. E esse era um projeto deveria ser um projeto de Estado. Como é que a senhora enxerga isso? Bom, vamos por etapa. Primeiro, meu sonho, ele ser um grande ministério como todos os outros ministérios, tá? Segundo, a grande questão dos ministérios, como o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos povos indígenas, é, primeiro, a falta de estrutura. Segundo, a falta de credibilidade neles, porque as pessoas elas não conseguem enxergar a importância deles. E eu estou falando as pessoas de esquerda e de direita, tá? Não estou aqui, né, fazendo essa distinção. Não faça essa distinção. Não entende a importância. Quando você vai discutir orçamento... Até a cultura passa por isso. Né?
passa. Então, assim, quando você vai discutir orçamento, as pessoas acreditam que precisa colocar na saúde, não precisa colocar no Ministério das Mulheres, porque a palavra transversal virou tudo. O que era que eu defendi nesses 2 anos e meio, e falava isso para o presidente Lula com muita firmeza, é que nós só vamos ser um ministério dessa monta quando nós formos capazes de ter 3.000 municípios com secretarias de mulheres fortes. Nós hoje temos um negócio chamado OPM, que é Organismo de Política para as Mulheres. O organismo, gente, é um organismo da ONU. Não é do município, não é do Estado, não é da União. Né? Então, acho que essa é a primeira coisa. Então, nós precisamos entender que precisa ter espaços para fazer política. E o Ministério das Mulheres e as secretarias de mulheres precisam executar. Elas não são só de articulação e da transversalidade. Elas têm políticas que é responsabilidade delas. Agora, por exemplo, quando eu era ministra, eu deixei o plano de cuidados, dentro do plano da Política Nacional de Cuidados, nós colocamos a questão da lavanderia comunitária. O orçamento, o investimento das lavanderias comunitárias, para que as mulheres tenham mais tempo para se cuidar e tudo mais, é de 13 milhões de reais. Mas aí você faz 4. Bom, mas nós temos 5.600 municípios. Você está entendendo? Então, assim, mas aí isso não é importante. Como isso não é importante? A mulher vai lá, deixa a roupa, ela tem 1 hora para a roupa lavar. É o tempo que ela vai poder fazer um curso, que ela vai poder ler um texto. Então, dependendo o que você otimizar, e aí nós estávamos trabalhando para a questão da inclusão digital, porque a maioria das mulheres não conseguem, né, usar o site ou celular para isso, ali naquele espaço. Então, você investe na mulher. Isso é investimento. Mas as pessoas dizem que não, então não tem dinheiro. Né? Então, esse é um desafio que precisa ser pensado. E aí, respondendo a tua pergunta, com isso, com esse olhar, ele depende de quem vai ser o governo. Né? Depende de quem vai ser o governo. Se for um governo democrático que trabalhe e pense a questão da garantia dos direitos da mulher, ele vai continuar existindo. Se não for, vai virar o Ministério dos Direitos Humanos, Cidadania, Mulheres e Igualdade Racial. Ministra, a gente está indo já para a parte final da nossa entrevista. A senhora já falou aqui da ministra Simone Tebet, que teve um papel importante no seu ministério. Ela hoje é uma aposta muito do governo Lula para, quem sabe, sair ao Senado. Como você avalia o papel da ministra no governo e essa possibilidade dela sair para o Senado ou até para a vice-presidência, né, com o apoio do PT? A ser ventilada, né? Eu acho que a Simone Tebet tem cacife para ser qualquer um desses, né? A atuação dela do governo, eu acho que foi muito forte. Ela é uma das mulheres mais fortes do governo. Acho que o Haddad é ela, né? Assim, as pessoas dizem que tem o Rui Costa que cuida do PAC, que não sei. Não, é Fernando Haddad e a Simone Tebet. Ela é uma mulher muito coerente, muito fiel. E é fiel ao presidente Lula, aquilo que foi acordado, mas também é fiel à prática e à posição política dela. Ela sempre disse que ela não era de esquerda, que ela tem uma posição mais conservadora na economia, e ela tem bancado isso. E ela tem conseguido conversar e avançar, fazer o governo do presidente Lula avançar em algumas coisas com esse olhar dela, mas ela também tem aprendido dentro da perspectiva da construção de outros elementos. Então, acho que é uma mulher que cresceu, tem condições de ser candidata a vice-presidente, mas eu gostaria dela como senadora. Eu acho que ela é um quadro importante, acho que vai fazer uma diferença no Senado, com conhecimento, com o que tem, na luta, né? Porque a Simone,
é uma pessoa na implantação, na discussão da lei da igualdade salarial. A Simone não me abandonou. Foi a Simone que ajudou a bancar, discutir com os empresários. Não foi nem o ministro do Trabalho, Marinho, foi a Simone Tebet, né? Na hora de discutir orçamento, eu dizia assim, Simone, pelo amor de Deus, eu vou fazer o que com isso? Ela dava um jeito, né? Quando terminava o meu orçamento que eu gastava, que eu conheço a máquina, você tem que gastar tudo até agosto. Em setembro você corre atrás de mais recursos, né? Aí eu falava assim, mano, eu zerei a minha conta. Então, assim, então ela tem um compromisso com as mulheres, tem um compromisso com a política para as mulheres. Então, para mim, isso sem contar a competência com que ela está tocando a rota bioceânica aqui no país e fora do país, né? Então, assim, acho que, para mim, tem o meu respeito, a minha admiração, e vai ter o meu apoio. E aí tem um dilema sobre ela, né? Por estar no MDB, o MDB daqui ter opiniões e posicionamentos políticos diferentes, e surge até volta e meia, né? Simone concorre por São Paulo, concorre por Mato Grosso do Sul. Ela aqui no podcast Política de Primeira disse que ela concorreria por Mato Grosso do Sul, não teria coragem de concorrer por outro estado. Mas o que a senhora pensa? O que a senhora pensa? A senhora acha que, se for o caso, se ela não tiver o espaço aqui, ela tem mesmo que concorrer por outros? Não, ela tem em primeiro lugar São Paulo, né? Então, não é assim, porque ela não tem espaço aqui. Porque em São Paulo, em primeiro lugar, vai ter quantos milhões de votos? Essa é a pergunta, tá? Mas eu acho que ela tem que ser candidata para o Mato Grosso do Sul. E eu mesmo falei uma vez para ela, por várias questões. Primeiro, pela história dela. Ela foi prefeita em Três Lagoas. O pai dela daqui, as raízes. E eu falei para ela, como fica o seu coração? Porque nós mulheres, apesar de sermos duras às vezes, é o coração que define, né? Eu falei, como é que fica o seu coração? Então, acho que ela seria uma grande senadora para o Mato Grosso do Sul. E, assim, gosto muito e acho que a história do MDB depende muito da conjuntura, né? Eu acho que, assim, vai ter resistência, vai. Mas o cenário nacional é que vai definir as coisas, gente. Assim, se o MDB vem junto com o governo do presidente Lula, vem com o presidente Lula para as eleições do ano que vem, como é que aqui vai decidir que não? Entendeu? Assim. E aí, você tem um outro cenário hoje, que não é o cenário de 6 meses atrás, de quando eu saí do governo. Hoje, o presidente Lula, em todas as pesquisas, ganha em primeiro lugar. Ele está na linha de frente, está avançando, né? Se tentou dar golpe, tentaram matar, tentou dar golpe em janeiro, depois tentaram dar a questão da taxação. Nada está funcionando. Agora vem essa questão lá do Rio de Janeiro, a chacina no Rio de Janeiro. Então, nada muda o quadro. Por quê? Porque a política econômica está dando certo. Não tem jeito. E aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é uma coisa super importante. É verdade que o ano que vem ninguém vai ter o efeito ainda. Porque é o ano que vem que vai começar. O efeito vai ser igual à lei do feminicídio, daqui a 5 a 10 anos. Mas é super importante a gente começar a ver que está mudando a estrutura do Brasil. Você vê a COP30 acontecendo agora, com a estrutura que tem, com a representatividade que tem, né? Nós temos a rainha da Suécia, nós temos o príncipe da Inglaterra, nós temos todos os chefes de Estado. Então, se você termina trazendo para o Brasil uma imagem que o ano que vem se consolida. Ministra, para antes de encerrar aqui, Fabiana, tem alguma pergunta? Se ela acredita, se ela defenderia Simone no PT. Eu acho que não vai dar certo. Eu gostaria muito. Acho que por perspectiva maior do que eu quero partido, né? Mas eu acho que o olhar da Simone, ela vai para um outro campo. Eu acho que iria mais para um PSB. Um PSB, isso. Então, um comentário assim, né? Vem para o campo democrático, se mantém, mas eu acho que ela fica no MDB. E eu acredito que o MDB vem com o governo do presidente Lula o ano que vem. Haja visto que
O Renan Filho é o ministro do Transporte, que tem a maior força, o maior orçamento. O Jader Filho, que cuida da habitação. E a Simone Tebet, o MDB hoje tem 3 ministérios no governo fortes. Ministra, para a gente encerrar aqui, e a ex-ministra Cida Gonçalves, qual é o futuro dela? Em 2026, o que a senhora está pensando? Só tem muito convite, ministra? Tem muito convite para a senhora sair candidata, não? Ou para alguma outra atividade? Então, todos os dias tem alguém me perguntando, pelo menos, não vai ser candidata a deputada federal? Não, hoje, minha mãe me ensinou e diz nunca, né? Não diga nunca. Então, hoje, a resposta é não. O meu projeto é voltar para a minha empresa, né? Disputar a licitação, construir processos em todo o Brasil, não só aqui em Mato Grosso do Sul, e também trabalhar dentro da linha de palestras, né? Eu quero trabalhar dentro da perspectiva de construir um espaço na rede social para fazer esse tipo de debate que a gente está fazendo aqui, mas não com 1 hora, né? Porque a rede social é 10 minutos no máximo, mas para que a gente possa, de fato, está informando as mulheres, está informando as pessoas, porque um dos desafios do Brasil, que eu percebi enquanto ministra, é que as pessoas não buscam seus direitos porque não têm informação. Seja a mulher da periferia, seja a multimilionária, seja quem for, não tem informação. E nós precisamos criar espaços de informação e de segurança da informação. Porque não é só ter uma informação. E não pode ser uma informação com um discurso simplesmente ideológico. Ele tem um olhar e uma perspectiva, mas ele não pode ser simplesmente ideológico. Então, eu quero construir esse processo, né? Estou indo agora, semana que vem, já para Paraíba, para dar uma palestra. Dezembro estou no Acre, né? E vou estar à disposição das prefeituras, do governo do estado e de quem quiser contratar, estou à disposição. Proteção das mulheres é algo que não tem bandeira, não pode ter e nunca deve ter, né, ministra? Eu acho que é um ponto de consenso. E se um dia esse debate tiver pegando um viés ideológico, é mais um ponto de atenção enquanto a sociedade brasileira como todo está atrasada. Espero que isso acabe avançando, é o que a gente deseja como cidadão, né? Independentemente de qualquer coisa, como cidadão. Ministra, muito obrigado pela participação aqui no podcast Política de Primeira. Um prazer. Eu que agradeço. Obrigado, ministra. Eu que agradeço, foi um prazer e conta comigo aí. E assim a gente chega a mais um episódio, ao fim de mais um episódio do podcast Política de Primeira, agradecendo sempre a sua companhia. Chutou, obrigado. Valeu. Honra sempre. Até a próxima. Curta o nosso vídeo, viu? Eu não vou esquecer de falar sempre, espero que você não esqueça também de curtir, de se inscrever no nosso canal e também ativar os sininhos de notificação. Reveja os nossos conteúdos no canal do YouTube e também no portal Primeira Página. E até a próxima. É só acessar o